sejam muito bem-vindos à TV Serra Azul, bem-vindo a mais um Grandes Ideias, o nosso encontro de toda semana que busca as grandes ideias nos mais diferentes setores e segmentos da nossa sociedade para, de alguma forma, compartilhar e levar até você, amigo telespectador. Você está na TV Serra Azul, canal 23, via distribuidora de sinais BVCI. Bem, eu convidei para o programa de hoje e destaco que estou vestindo amarelo. Você vai ver o motivo pelo qual estou de amarelo na conversa que eu vou ter com a Ana Carla Rossi. Ela é psicóloga, ela atua junto à Prevente, que é uma casa de medicina preventiva ligada à Associação Mais Saúde, né? E vai falar conosco acerca de um assunto recorrente, particularmente nesse mês de setembro. Ana Carla, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite. Deixar os seus afazeres e vir para cá, para os nossos estúdios, para falar conosco acerca desse tema, que é um tema legal, um tema importante, um tema recorrente. Vamos falar de algumas cores? Antes, eu queria que a Ana Carla se apresentasse para os nossos amigos. Por favor, quem é a Ana Carla Rossi? Eu sou Ana Carla, sou psicóloga, eu sou formada pela Unify desde 2005. Eu trabalho na Prevente, que é uma casa de medicina preventiva do Plano Mais Saúde, e atendo também no consultório, faço atendimento clínico. Legal. Ana Carla, eu convidei você para falarmos sobre uma cor específica, que é essa aqui. Vamos falar sobre outras cores antes? Fala para mim alguns temas aí coloridos que denominam, identificam campanhas preventivas. Nós temos o Outubro Rosa, que é o rosa, no caso, que tem trabalha a prevenção do câncer de mama, onde conscientiza as pessoas a fazer o autoexame, a procurar um médico. E o Novembro Azul, que é do câncer de próstata, né, que tem o mesmo fim, né, para essa questão da prevenção, de procurar ajuda, porque existe muito preconceito até de alguns homens que não procuram médico por conta do exame de próstata, embora hoje em dia seja feito de outras formas também. Mas essa campanha existe justamente para isso. Outras formas que nós consideramos menos invasivas. Isso. Né? Então, e se eventualmente você, meu amigo telespectador que está aí nos assistindo, né, se sentir milindrado em fazer esse tipo de exame, procura primeiro um psicólogo, você se prepara antes com a psicóloga, aí você vai procurar o seu urologista preferido. Vamos falar da cor amarela. E tem também o amarelo, que é uma campanha do mês de setembro, que a gente trabalha com a prevenção do suicídio, né? Setembro Amarelo, minha gente, botei minha lente aqui porque sem essa ajuda aqui eu não conseguiria. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que tem como objetivo direto alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e as suas formas de prevenção. Aí que entra a Prevente. Prevenir é melhor do que remediar. Prevenção, prevente. Fala um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, por favor, Ana Carla. Lá na Prevente, nós trabalhamos com a conscientização, porque a mídia e em todo lugar a gente vê muita informação sobre isso, principalmente porque, infelizmente, tem subido muito o número de pessoas que se suicidam, né? Então, a gente passa a informação, mas trabalha a conscientização, para que as pessoas percebam também algum familiar que dê algum sinal de algum sintoma, um pedido de ajuda, que a gente diz, né? E às vezes passaria despercebido. Então a gente distribui aquelas fitinhas amarelas, ou então pede para algum dia da semana, todo mundo vai de amarelo. E aí, cada um lá no grupo da psicologia, a gente pede para cada um contar alguma experiência que teve, se alguém teve com relação a algum familiar ou algum conhecido. Então, é muito bacana. Eu pediria para que a minha produção, Natanael, por gentileza, mostrasse aí o lacinho amarelo que identifica esta campanha que ocorre no mês de setembro desde 2014, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. Volto com a Ana Carla perguntando
como o seu segmento, né, o seu setor de psicologia pode ajudar essas pessoas a prevenir o suicídio? É porque existe N fatores que poderiam levar a pessoa a cometer o suicídio. E na parte da psicologia, um deles, por exemplo, a depressão. A pessoa que fica muito deprimida, acaba não tendo como lidar com isso e acaba, infelizmente, achando que essa é a melhor solução. Né? Alguns transtornos mentais, algum uso abusivo de substâncias químicas também podem levar a pessoa. Então, nós trabalhando do sentimento da pessoa com relação a isso, a gente consegue ajudar para que evitar, no caso, né? E a pessoa falando sobre isso também, ela consegue externalizar esse sentimento e de repente, mudar essa ideia suicida. A ideia, né? No caso, nós estamos tratando esse assunto, é um assunto, embora recorrente, é um assunto que ele é difícil até de ser tratado, em função até da sua realidade, né? Do que acontece com a pessoa, evidentemente, que pratica e com os seus familiares, enfim, com a sociedade de uma forma geral. E aí que entra a medicina preventiva e é por isso que eu convidei o pessoal da Prevente para falar sobre esse assunto. No âmbito nacional, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma das principais mobilizadoras desse Setembro Amarelo. Como é que a Prevente atua, no caso, aqui na nossa cidade, na nossa região? Assim como eu falei, é mais na questão da conscientização mesmo, né? Porque a gente pega as pessoas que têm uma experiência relacionada a isso, que acabam falando no grupo de encontros nossos lá, e acaba, porque às vezes a pessoa não imagina que está tão perto, não imagina que um parente próximo, um irmão, um filho, um pai, possa estar sentindo vontade de fazer isso, porque ele não vai falar de repente, ele vai dar sinais, né? Às vezes até fala, né? Eu não sirvo para nada, ou então se eu tivesse morto estaria melhor, essas questões. Isso é um sinal? É um sinal. É. E você percebe alguma coisa com os seus atendidos, com os seus pacientes? Sim. E qual que é a sua providência nesse sentido? Aí encaminha para um tratamento específico? A gente faz um acompanhamento mais detalhado, tudo. E em alguns casos a gente precisa até comunicar a família, né? Porque essa pessoa não pode ficar sozinha, essa pessoa precisa de um outro tipo de apoio, né? Então, em algumas vezes, a gente precisa fazer isso. Alguns destaques do ano passado, referentes à campanha Setembro Amarelo, foram a iluminação de monumentos como Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. À medida do possível, nós vamos mostrar para você aí. Congresso Nacional e a Ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília. O Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A Catedral e o Paço Municipal de Fortaleza, no Ceará. A Ponte Anita Garibaldi, em Laguna, Santa Catarina, e o Palácio Campo das Princesas, em Recife, Pernambuco. Independente desses destaques, né? O Cristo Redentor amarelo, o Renato de camisa amarela. Tem alguma sugestão de campanha que você, enquanto psicóloga, enquanto pessoa atuante na Prevente, possa sugerir para as nossas autoridades, enfim, para as pessoas de uma forma geral? Na verdade, o suicídio é um problema de saúde pública, né? Então, eu penso que deveriam ter mais ações preventivas, desde de jovens, que a gente vê que tem pouco acesso a esporte, a lazer, a entretenimento, e trabalhando essas questões desde cedo, a pessoa tem um outro tipo de estrutura também para lidar com as dificuldades e com outras questões. Divulgar em jornais, revistas. Na internet a gente vê que tem bastante essa divulgação, né? Mas é preciso fazer um trabalho de conscientização, de repente palestras em escolas, né? E alguma questão assim. Você tem ideia de qual faixa etária é mais acometida desse tipo de problema? Tem uma informação? Eu acho que é muito relativo, né? Eu acho que, infelizmente, acontece em várias faixas etárias. Tá bom, nós estamos conversando com a Ana Carla Rossi, ela é psicóloga, ela atua na Prevente, que é uma casa de medicina preventiva, daí o nosso convite para falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à campanha de prevenção ao suicídio. O nosso Grandes Ideias faz um rápido intervalo de apoio cultural e volta já já. Não saia daí.
Bem, já estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, hoje conversando com a Ana Carla Rossi. Ela é psicóloga e atua junto à Prevent, que é uma casa de medicina preventiva. Ana Carla, além de trabalhar na Prevent, né? Você também tem um consultório particular. Tenho. Onde é que você... Porque eu vou precisar de um psicólogo. Eu vou sair daqui, eu vou no outro procurar alguém. Como é que eu faço para contatar a Ana Carla? Eu atendo na Clínica Santa Polônia, que fica ali no Santo André. E eu posso passar o telefone? Pode, claro que pode. 3631-3615. Bacana. Né? Eu espero que você não precise, mas como já falamos em algumas oportunidades, o atendimento psicológico, a terapia, ela é uma atividade, né, que previne diversos males, inclusive esse que nós estamos abordando no nosso programa de hoje. Eu volto a dizer para vocês que é um tema relativamente difícil de ser tratado, dada a sua complexidade. Alguns dados não são nem divulgados, o que eu entendo como sendo importante também isso, né? Mas o Brasil, ele é o 8º país com o maior número de suicídios. Isso de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 32 brasileiros, é um número expressivo, 32 brasileiros morrem diariamente vítimas do suicídio. Os dados são ainda mais alarmantes, continua a nota que eu estou aqui, a colinha que está aqui na minha mão, os dados são mais alarmantes ainda em relação aos jovens. O suicídio mata mais pessoas entre 15 e 29 anos do que o próprio HIV, que é tido ou foi tido como mal do século, né? Até do século passado. Ana Carla, quais são os fatores que envolvem esse comportamento suicida? Volto a dizer a vocês que podemos até parecer repetitivos, mas esta é a nossa função. Estamos fazendo a nossa parte nesta campanha de prevenção. Então, quais são os fatores que envolvem, até para que você possa tomar conhecimento mais profundamente acerca dessa questão, quais são os fatores que envolvem o comportamento suicida? Existem vários fatores que podem envolver o comportamento suicida. Entre eles, né, a depressão, transtornos mentais, como a bipolaridade, a pessoa que, de repente, muda de comportamento muito rapidamente, irritabilidade, agressividade. O fato de algum familiar, às vezes, ter se suicidado também é um fator importante a ser observado. Porque isso acontece, muitas vezes a gente vê, não é questão de hereditariedade, mas às vezes o comportamento precisa ser observado para não ter o mesmo tipo de atitude, entendeu? Olha, ao todo, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Os dados continuam sendo da Organização Mundial de Saúde e indicam que para cada concretização do ato, esse é um dado muito importante também, já houve 20 tentativas frustradas, ou seja, a pessoa tentou o suicídio anteriormente várias vezes. Para combater o suicídio de maneira efetiva, é importante que a sociedade tenha um conhecimento sobre essa temática. Correndo o risco de ser repetitivo mais uma vez, Ana Carla, como é que isso pode ser feito para combater efetivamente essa ansiedade, essa angústia que efetivamente leva a pessoa ao suicídio? Na verdade, quando a pessoa está com um quadro depressivo, ou ansioso, ou até estranho, né, seria interessante procurar uma ajuda profissional, né, ou algum atendimento de saúde mental, ou fazer uma terapia, porque consegue-se trabalhar esses sentimentos para que a pessoa melhore e, às vezes, até deixe de pensar essas questões suicidas. Às vezes, a pessoa tem uma tentativa de suicídio e a família ou alguém, mesmo depois que passa um tempo, acredita-se que isso não vai acontecer mais, que é um erro. Né? A pessoa que alguma vez teve algum pensamento ou alguma tentativa de suicídio, ela precisa de um acompanhamento para que isso não se repita, porque geralmente acontece de se repetir.
Tá, e como é que a família pode identificar, independente de todas essas informações que nós temos na mídia, de uma forma geral, né? A família, né? O ciclo de amigos, por exemplo, e mais precisamente a família mesmo. Como é que a família pode identificar isso? Qual que é o alerta que você, enquanto profissional no ramo da psicologia, poderia passar, né, aos nossos amigos, àqueles que nos assistem hoje? Como é que a família, como é que os amigos podem agir? E quais são os sintomas que a pessoa apresenta? Eu acho que assim, a família, os amigos nessas questões podem, um bom ouvinte, né, até para entender o que está acontecendo, para ver se a pessoa precisa de alguma ajuda profissional, ver o que realmente está acontecendo, sentar, perguntar, porque hoje em dia, nessa correria toda que todo mundo vive, às vezes muitas coisas passam despercebidas, né? Então, às vezes a pessoa está com algum problema financeiro, algum problema de relacionamento, não sabe como lidar, fica perdido. Eu vou me matar. Eu não sirvo para nada. Se eu tivesse morto seria melhor. Vou dar um tiro na cabeça. Sabe essas coisas? São frases comuns que a gente ouve no dia a dia. E que às vezes a gente banaliza, né? E não dá tanto valor assim. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque essa questão de quem fala não faz é um mito, né? Voltando ao tema central dessa nossa fala, dessa nossa pergunta agora, né? Então, quando a pessoa eventualmente tentou e não concretizou, a família tem que redobrar a atenção em cima e não simplesmente esquecer, não vai acontecer mais. Sim, e procurar uma ajuda profissional, porque se ela teve esse pensamento ou essa atitude, é porque ela está com algum problema que ela precisa ser trabalhado, algum sentimento, alguma coisa que ficou ali reprimido, né? Então, tentou suicídio, agora aparentemente está tudo bem. Não está, né? Precisa ver o que levou a pessoa a ter esse pensamento e essa atitude para que isso não se repita. Fugindo um pouquinho desse tema, mas ainda dentro do âmbito da psicologia, como é que é a relação paciente-psicólogo? Na verdade, o paciente ele chega, ele traz os seus problemas, existe uma relação de confiança, a princípio. É sobre isso que eu queria falar, sobre um tal pacto, né, de segredo, etc. Nós temos que existe, né? Um contrato, né, na verdade, por escrito, tudo, e essa questão é sigilosa, né? Tudo que o paciente, a pessoa traz para nós, eu sou proibida de falar da porta do consultório para fora ou do grupo de atendimentos para fora, como ética profissional. Eu não posso falar. Tudo que a pessoa me traz precisa ficar dentro do setting que a gente fala, que é só ali no encontro que a gente tem. E esse acúmulo de problemas que as pessoas levam ao profissional, não acabam, de alguma forma, sugerindo, sugestionando problemas a esse próprio profissional? É por isso que nos é aconselhado fazer terapia também. Por isso que o psicólogo também precisa ter um acompanhamento psicológico para que ele saiba lidar com essas questões, de saber separar o que é seu, o que é do outro. E também trabalhar os problemas pessoais que também nós temos, né? Todo mundo tem problema pessoal. Todo mundo tem. Quer dizer, que o psicólogo, ele atende, não é? Ele absorve, ele acaba sendo um imã, né, daqueles problemas e, de alguma forma, ele acaba sendo atingido também. Aí, aconselha-se, ou é uma regra, que procure um profissional colega para compartilhar essa... Na verdade, deveria ser uma regra, né? Mas, infelizmente, muitos profissionais não fazem esse acompanhamento, né? Eu acho que por conta até do acúmulo de trabalho, acaba ajudando o outro esquecendo de si, né? Mas, na verdade, é muito importante que faça esse acompanhamento para que, quando a gente trabalha os nossos sentimentos, os nossos conflitos, nós temos uma estrutura melhor para ajudar o outro. Legal. Gente, Setembro Amarelo, setembro é o mês da prevenção de combate ao suicídio. Nesse aspecto e sobre esse assunto, nós estamos conversando com a Ana Carla Rossi, psicóloga da Prevente e que também atende aí no seu consultório particular. Vamos fazer mais um rápido intervalo de apoio cultural e voltamos na sequência. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias dessa semana.
Hoje falando, e nesta semana falando, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, o mês de combate ao suicídio. Eu estou conversando com a Ana Carla Rossi, ela é psicóloga e atua em seu consultório particular e também junto à Prevente, que é uma casa de prevenção, um braço aí da Associação Mais Saúde Santa Casa. Gente, seguinte, muitos são os mitos comuns sobre comportamentos suicidas e como nós estamos engajados nesta campanha Setembro Amarelo, eu convido a Carla a falar sobre alguns deles. Ô Carla, as pessoas que falam sobre o suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Fala-se nisso, mas isso é falso, né? É falso. É falso porque geralmente a pessoa que tenta cometer o suicídio ou que comete, geralmente anteriormente ela falou de alguma maneira isso para a família ou para algum amigo. Quando fala, algumas pessoas pensam que é para chamar atenção, mas não é para chamar atenção. Às vezes é um pedido de ajuda. Por esse motivo, todas as ameaças de se fazer mal devem ser levadas bastante a sério, né? A família e os amigos devem estar espertos aí, atentos para escutar e captar esses sinais. Por que a pessoa falou aquilo, né? O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Isso também é falso, né? Também. Porque a maioria dos suicídios que acontecem foi premeditado. Então, a pessoa ela faz um planejamento, ela imagina como que ela vai fazer, se vai ser de um jeito ou de outro, que horas, em que lugar. Então, realmente, assim, tem algumas questões do desespero, algumas pessoas às vezes cometem no ato impossível, mas geralmente é planejado. Geralmente é planejado, Sim. Né? Gente, a gente volta a insistir com vocês que o tema realmente é delicado, razão pela qual a gente está levando essa conversa de uma forma menos agressiva, menos invasiva possível, né? Porque morrer pelas suas próprias mãos, de acordo com o texto que eu tenho aqui, pode parecer ter sido impulsivo, mas o suicídio, conforme a profissional disse, pode ter sido ponderado durante algum tempo. É isso mesmo, né? Muitos indivíduos suicidas comunicam algum tipo de mensagem verbal. É exatamente o que nós falamos, né? Isso. Ou comportamental sobre suas ideações e intenção de fazer mal a si próprio. Indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se? Isso também é falso. Também. Geralmente, eles não estão conseguindo lidar com algum tipo de situação, com algum tipo de sentimento. Na verdade, não é que querem morrer. Acabam vendo essa como a única saída. Né? Por isso que, às vezes, uma ajuda profissional é bem-vinda. Porque a pessoa não sabe lidar com aquilo. Então, se eu morrer, resolve tudo. Né? E, na verdade, não resolve nada. Nada. Né? Deixa um monte de problema para a família. Acaba envolvendo outras pessoas. Deixa despesa para a família, deixa problema emocional para a família, né? É complicado. Porque a maioria das pessoas que se sentem suicidas partilham os seus pensamentos com pelo menos uma outra pessoa. Isso que é importante as pessoas ficarem ligadas. Né? Olha, quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Nós falamos já sobre isso, né? Mas é bom a gente bater mais uma vez nesse tema. Isso também é falso, né? Também é falso. Porque, às vezes, ele faz a tentativa, não dá certo, né? Mas ele não trabalhou aquele sentimento. Continua depressivo, continua mal. Externamente, ele está bem porque não deu certo a tentativa, mas não quer dizer que ele não vai fazer de novo. O suicídio é sempre hereditário, diz o texto aqui, mas o mesmo texto diz que é falso. É falso, né? É falso. Que nem todos os suicídios podem ser associados à hereditariedade e estudos conclusivos são limitados. Uma história familiar de suicídio, no entanto, é um fator de risco, isso também é importante observar, né? Importante para o comportamento suicida, particularmente em famílias onde a depressão é comum. Como é que você vê essa história de depressão familiar hoje? Hoje ela é decorrente de quê? Da situação financeira, de uma forma geral, da situação social, enfim. Como é que você analisa isso? Eu acho que nunca é um fator só que desencadeia a depressão, né? Ao longo da vida, a pessoa vai passando por N experiências,
né? E que se, de repente, se forem experiências desagradáveis ou forem frustrações que ela não trabalhou, aí aquilo ela vai reprimindo, ela vai guardando e vai desenvolvendo uma depressão, né? Às vezes, muitas coisas as pessoas não falam. Ah, vou evitar conflito, não quero brigar, não quero, né? E aí vai guardando tudo aquilo e uma hora isso acaba somatizando, que a gente fala, e vira uma doença. E, de repente, no caso, a depressão também. Tá certo. Olha, no caso particular do suicídio é que nós estamos nos referindo nesse programa. Indivíduos que tentam ou que cometem suicídio têm sempre uma perturbação mental. Isso também é falso, né? Também é falso. Existem aquelas pessoas que cometem o suicídio e que têm um transtorno mental. Mas não necessariamente ela tem. Pode ser outros fatores. Olha, o texto que eu tenho nas minhas mãos aqui diz o seguinte, ó, e é exatamente o que a profissional me disse. Comportamentos suicidas têm sido associados à depressão, abusos de substâncias, você me falou isso, né? Esquizofrenia e outras perturbações mentais, desculpe. Além de aos comportamentos destrutivos e também agressivos. A proporção relativa dessas perturbações varia de lugar para lugar e há casos em que nenhuma perturbação mental foi detectada. Portanto, o fato de se dizer que o sujeito se suicidou porque ele era louco, não existe também, mentira. Não, mentira, né? Se um conselheiro falar com um cliente, agora estamos falando aí do profissional, se um conselheiro falar com um cliente sobre o suicídio, o conselheiro está a dar uma ideia de suicídio a essa pessoa. Isso também não existe. Na verdade, está fazendo que a pessoa se demova dessa ideia, não é isso? Isso. Na verdade, a pessoa falando sobre isso, ela vai externalizar os seus sentimentos, ela vai refletir sobre aquilo. A gente não vai induzir a pessoa, muito pelo contrário. A gente vai tentar fazer com que ela veja outras saídas, ou ter uma visão mais ampla a respeito daquele problema, para que ela deixe de pensar assim. Que, na verdade, a função, a atividade do profissional é reconhecer que o estado emocional do indivíduo é real e tentar normalizar a situação induzida pelo estresse, que são componentes necessários para a redução da ideação suicida. Sim. É isso mesmo, né? Olha, o suicídio só acontece com os outros só, não acontece comigo. O suicídio acontece a outros tipos de pessoas que não a nós. Isso também é uma coisa que não é verdade, né? Eu, por exemplo, posso amanhã ou depois estar depressivo ou sujeito a pensar, pelo menos, no assunto, é isso? Na verdade, nós somos seres humanos, né? E, sendo assim, nós estamos sujeitos a diversas situações. Então, como lidar com essas situações? Às vezes, posso entrar numa depressão, num conflito, sem saber como lidar e achar que o suicídio é a melhor opção. Sim, todos nós estamos sujeitos. Por isso que existe aí ajuda profissional para isso. Crianças não cometem suicídio, tá? É o texto aqui, tá? São um preditor crucial do suicídio. As crianças não cometem suicídio, dado que não entendem que a morte é final e são incapazes de se empenhar em um ato suicida. Isso também me soa como falso, né? Porque a criança, de repente, embora não tenha a capacidade, a maturidade de discernir sobre aquele tema, é possível que também seja cometida dessa vontade, né? Infelizmente, isso não tem muito a ver com a idade, né? Ainda mais hoje em dia que tem muita divulgação, né? De como é feito, como fazer, até se você jogar na internet. Tem muita divulgação, ensina-se a fazer, infelizmente, né? Então isso não tem a ver com a faixa etária, é mais com o estado emocional mesmo. Bacana, gente, esses mitos aos quais nós estamos nos referindo, eles foram retirados de uma cartilha de prevenção do suicídio da Organização Mundial da Saúde. Eu vou pedir para a produção mostrar um link, né? Tá, eu escrever para mim aí, que é onde você pode, inclusive, ter mais informações acerca desse assunto. Falamos sobre o Setembro Amarelo. Eu peço desculpas aos nossos queridos telespectadores se eventualmente abordamos aí um tema não muito sugestivo, mas ele é interessante e é recorrente nos dias de hoje. Agradeço a Ana Carla Rossi, que é psicóloga,
por se dispor a discorrer sobre esse tema, que, volto a dizer, é um tema que não é exatamente fácil de ser tratado, né? E tem que ser levado com cuidado às pessoas. Mas, de nossa parte, da parte da TV Serra Azul, da parte da Prevent, eu tenho certeza que demos a nossa parcelinha de colaboração, no sentido de que as pessoas devem pensar 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes antes de recorrer a esta tragédia, né? E também, fazendo uma ressalva, pedir para que as pessoas não se intimidem em procurar ajuda, porque a gente percebe que muitas pessoas têm medo, têm vergonha de falar sobre isso. Mas procurar ajuda realmente, buscar trabalhar esses sentimentos para que isso não aconteça. É para isso que nós estamos aqui. Legal. Eu tive muito prazer em falar com você, Ana Carla Rossi, psicóloga. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Foi realmente de grande valia para nós todos, né? Para você que acompanha a nossa TV Serra Azul pelo canal 23, via distribuidora BVCI e também em qualquer parte desse planeta no tvserraazul.com. Queria dizer uma coisa para você. A Carla é convidada também da próxima semana. Ela, juntamente com outras duas colegas, a Melina Dota e a Bruna Leandra Reis, vão falar mais sobre medicina preventiva aqui no nosso Grandes Ideias, e fica por aqui e volta na próxima semana. Grande abraço, até lá, pessoal!